Instituto Federal, Campus Betim. Nós estamos aqui no quinto período, né, a matéria eletrônica básica. Vamos discutir agora retificadores. Tá? Então a gente vai começar com o retificador meia onda, retificador onda completa, com setter tape e retificador onda completa em ponte. Então a gente vai, hoje, aula de teoria do que é retificador. Depois a gente vai fazer circuitos de cada parte aqui. Primeiro eu vou explicar os três básicos que existem, tá certo? Porque depois a gente vai colocar um filtro, que vai ser a parte capacitiva. Não, hoje é a parte de entendimento do que seria o valor eficaz, do que seria o valor médio de cada circuito. O objetivo seria exatamente esse aí. Bom, aqui a gente tem o retificador meia onda, tá? Então, na aula passada a gente comentou o detalhe do transformador. Então tá aqui o trafo, tá certo? Então ele tem um primário, ele tem um secundário, tá? Então a gente já sabe que existe a relação de espiras, tá? A relação de espiras do primário e secundário, você coloca menos espiras do primário e mais do secundário, ele eleva a tensão. Se você tem uma relação contrária, ou seja, mais espiras do primário que o secundário, ele vira um abaixador de tensão, tá? E nós temos aqui o VI, que é a tensão de alimentação, tá? Isso aí a gente vai praticamente admitir que seja a tomada da rede elétrica básica ali, tá? Não esqueça que a gente pode escrever de várias maneiras, tá? A gente pode colocar valor de pico a pico, a gente pode colocar valor de pico, e a gente pode pôr o valor eficaz. E ainda existe a subvariável, que seria valor de pico mais ou menos 10%. Então aí nesse caso ainda poderia variar um outro valor ali também. Mas não se esqueça dessas três condições: valor de pico a pico e valor eficaz. Tá? Porque quando você for fazer essa simulação exatamente lá no software, nesse caso a gente utiliza o Tina, mas hoje eu vou apresentar para vocês o Symmetrics. Tá? O Symmetrics, ele faz uma coisa que o Tina não faz. Pelo menos na versão que eu tenho do Tina, não faz. Eu fiquei sabendo que a versão 12 do Tina faz isso, porém eu dei o download lá, mas a versão limitada dele não deixa fazer isso. Aí o Symmetrics deixa, então eu vou ter que utilizar os dois. Desse ponto de vista, o Symmetrics ele foi superior ao Tina. Tá? Bom, aí vamos colocar os nomes, tá? Porque você pode encontrar isso em vários livros, tá? Gente, não interessa o nome, como é que está no livro, a situação. O que você tem que saber é o que é valor eficaz e o que é valor médio. Isso aí, pronto, acabou, tá? Então, valor contínuo e tal. Eu vou padronizar sempre VI com uma tensão do... Antes, a tensão do que está sendo conectado no primário. Então, o VI aqui vai ser igual a tensão do primário. Igual está colocando aqui, ó, tensão VI, ela é igual a tensão do primário. E eu vou admitir o que vai para o secundário como VSEC. Tá? No caso de meia onda, como você possui um único secundário, então virou VSEC. No caso, por exemplo, quando a gente for estudar o contato central, ele tem dois secundários, né? Ele não tem dois físicos, na verdade ele tem um, e no meio ele coloca um tapo central. Então a gente tem a medição em dois pontos. Né? Um ponto da extremidade ao center tape e outro ponto do center tape à outra extremidade. Então você tem ali dois pares de pontos, né? Você teria 3 pontos ali. Que é a diferença se você tivesse duas bobinas separadas mesmo, que aí você teria 4 fios. Tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. Bom, então tem que prestar atenção nisso, tá certo? E a gente vai até discutir também relação de tamanho. Aí vocês vão assim, então é por causa disso que acontece aquilo ali. A gente também chega a esse aspecto também. Bom, estamos colocando aqui um diodo, tá? O diodo D1 aqui. Está aqui o VRL, ou seja, tensão na carga RL. E isso aqui é padrão, tá, gente? Ninguém nunca esquece. A tensão do primário dividido pela tensão do secundário, ele é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Tá? Então, tá aqui, ó, a tensão do primário vai ser igual ao número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. E, como tensão vezes corrente é potência,
nós vamos admitir no nosso curso aqui que os transformadores na área de eletrônica, eles são 100%. Isso na prática não existe, ele dá uma parte mais ou menos de 80%, tá? 75%, isso depende inclusive de outros fatores aí. Mas nós vamos admitir, a não ser que isso seja descrito no caso do enunciado, né, um transformador com rendimento de 70%, então aí você verifica que vai haver uma coisa ruim, mas né, acontece, que é 70% de perda devido à conversão eletromagnética. Tá? Bom, então aí nós temos essa consideração, então agora vamos discutir. Foi, sim. No caso, seria 70% de perda? Seria 25% não, de não, perda, perda né? não, 30% de perda. Tá doido. Se fosse tentar, a gente estava com um caos energético, né? Nesse aspecto aí. E é isso também o pessoal vai começar a também entender a importância da eletrônica chaveada. O pessoal vai entender, é por isso que a fonte chaveada tem um rendimento melhor, é por isso que a fonte chaveada não pesa, porque ela não tem o circuito magnético, só tem as bobinas. Exatamente, mas cada uma tem sua aplicação dentro do seu contexto lá, tá certo? Bom, então vamos lembrar o que seria o que a gente está discutindo aqui, tá? Conforme a gente já havia falado, você não pode esquecer que o multímetro, tá? Deixa eu até abrir o TINA aqui. Tá. Não TINA não, eu vou pegar um multímetro lá no YouTube mesmo, multímetro. Isso, pode ser digital, não tem problema. Imagens. Isso. Aqui, ó, vou colocar a imagem aqui, ó. Então a gente não pode esquecer. Vamos pegar pode ser esse baratinho aqui, não tem problema nenhum. Então a gente não pode esquecer que o multímetro, ele tem duas opções de medição de tensão. Tá? Ele tem, aqui, colocando aqui, o valor alternado, esse aqui é o valor eficaz. Não se esqueça disso, esse aqui é o valor eficaz. E esse aqui seria o valor contínuo. Tá? Esse multímetro é um multímetro baratinho. Esse é um multímetro que eu falei para vocês que ele não é True RMS. Tá? Então, vamos colocar aqui o True RMS, porque o True RMS ele tem a ver, a gente está precisando aqui, ó, True RMS. Então, coloquei aqui o True RMS. Aí, ó, é outro mundo, né? Então, vamos colocar aqui, nesse caso aqui, o True RMS aqui. Então, nesse multímetro True RMS, aí ele tem ele tem a propriedade daquele baratinho, mas mais coisas. Porque aquele amarelinho baratinho, ele só pega senoide. Ele só consegue fazer com o valor da senoide. O True RMS não, o True RMS ele consegue pegar valores que não seja senoide no valor eficaz. Tá certo? Então, quando você tiver com valor eficaz, é que você está medindo isso na posição do alternado. E quando você está querendo encontrar o valor contínuo, você está querendo encontrar o valor médio. Aí você coloca na posição contínua. Tá certo? Então tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Porque agora, como nós vamos ver, essa primeira parcela da matéria que eu vou passar hoje, a gente não está colocando filtro, a gente não está pondo capacitor. Então ele poderia ser feito no multímetro amarelinho baratinho, as medições. No caso de onda completa. De meia onda já daria problema. Então, o True RMS, ele realmente é um multímetro que você tem que procurar ter. Tá certo? Então, vamos frisar também. E outra coisa também importante, que é o jeito que o TINA trabalha. Tá? Então, o TINA tem dois botãozinhos aqui, ó. Ele tem o botãozinho DC, que é o valor médio, que é o valor contínuo. E ele tem um botãozinho aqui, um AC, que é o valor ao longo do tempo, né? Que seria o valor RMS. Tá? Mas, infelizmente, ele não tira o cálculo ao longo da onda, né? Ao longo do período. Ele não faz isso.
E aí eu arrumei um outro software que ele faz isso. Você clica lá, fala assim, eu quero saber o valor médio da área desse gráfico aqui. Ele vai lá, calcula e te entrega para você. A matemática dele é impressionante. Tá? A gente vai discutir isso aqui. Bom, então vamos continuar então. Então, a definição de valor médio, ele é a área do gráfico. Tá? Não se esqueça disso. Tá? A área do gráfico é o valor médio. Tá? Isso que a gente precisa verificar. Então, lembrando, uma senoide ele tem semicírculo positivo, semicírculo negativo. O valor médio é 0. Tá? Porque a área positiva matou a negativa. Então, se você tiver somente o semicírculo positivo, você teria meia onda. Né? Você teria simplesmente uma parte do ciclo. Então, nesse caso, a gente vai calcular quanto vai ser aquela área distribuída lá ao longo do período. Mas essa matemática vocês já aprenderam ela, que é a matéria de cálculo. Tá? Então, o que seria tensão média? Seria a área do gráfico. Então, por isso que você vai pegar o valor da senoide, por isso que eu coloquei VP de secundário, porque aqui no secundário tem uma senoide aqui. Então, vai ser essa senoide, né, seno de T, né? Então, esse VPsec aqui é uma constante, então seria a amplitude dele, tá? Então, a amplitude, como é um valor lá, 180 volts, né? Então você pega o 180 e joga para fora. E deixa internamente somente a função senoidal. Então, a integral do seno de T, aí você vai colocar em função de ômega T, né? Aí depois você desmembra. E nesse caso aqui, o período que a gente está verificando aqui, ele é de 0 a π. Depois a gente vai explicar por que é de 0 a π. Ele é de 0 a 180, não é de 0 a 2π. Tá? E você resolvendo essa equação aqui, quem quiser pode encontrar isso aí facilmente na internet, tá certo? Vai dar exatamente a tensão de pico pelo secundário. Tá? Bom, aí isso aqui a gente está admitindo que seria um circuito perfeito, né? O diodo ideal. Já com o diodo real, então, esse valor de pico pelo valor de π, ele já não é verdadeiro, porque você vai ter essa tensão do secundário menos a tensão do diodo para encontrar exatamente o valor de pico que chega na carga RL. Então, aí eu coloquei aqui, ó, tudo que foi feito aqui anteriormente foi para a tensão de condução do diodo considerando 0. Agora, para diferente de 0. Então, se for para diferente de 0, eu vou ter a tensão de pico menos a tensão do diodo dividido por π. Então, isso aqui vai ser o valor médio desse circuito aqui com o diodo real. Tá? Com o diodo ideal, a gente admite que a tensão do diodo tende a 0. Então, ficaria simplesmente o valor dividido por π. Para a gente encontrar a corrente na carga, basta simplesmente que você pegue a tensão média, tá? Então, eu chamei aqui de VRL, seria a mesma coisa, tá? Do VDC, tá vendo? VRL, VDC, então tá aqui colocando também o VRL com a compensação do diodo. Então, essa tensão na saída dividido pelo RL, a gente vai ter a corrente média exatamente do circuito, tá? Isso aí é praticamente, né, a corrente que você tem no secundário, tá? Porque a corrente, no caso secundário, ela é a mesma que vai passar no diodo, ela é a mesma que vai passar na resistência e vai voltar. Então, por que ele está com esse próximo? Ele não está falando exatamente igual. Porque o diodo ele possui uma resistência pequenininha. Tá? Então, se a carga aqui vale 100 ohms, o diodo aqui tem uma resistência, sei lá, 1 ohm, 2, 0,5. Então, ela é pequena em relação ao valor da carga. Então, ele praticamente é desprezível. Então, por isso que aqui não está o igual. Tá? Ele está aproximadamente dizendo aqui. Tá? Então, repetiu aqui, não tem problema nenhum. Então, a gente entendeu o que seria a parte do médio. Dúvidas, por favor?
eu não desenvolver a integral, gente, porque você encontra isso na internet, tá? Então, eu só estou falando que a coisa tem fundamento de onde é que vem a matéria e por que vocês aprenderam integral também, né? Senão, você fala, eu estudei integral e depois não tem aplicação. Não, tem sim, tá? Bom, então agora é diferente. Agora a gente vai verificar qual que é a equivalência a nível de potência que o circuito absorve. Então é diferente, tá? Valor médio é a área do gráfico. Então, valor eficaz é uma equivalente energética. Então, o RMS, ele é uma relação da raiz quadrada de todos os pontos médios ao quadrado, né? Então, o que o valor eficaz ele faz? Ele pega vários pontos da senoide e vai incrementando um pouquinho. Então, digamos que a senoide lá tenha 360 graus, não é isso? Então, ele vai lá e incrementa a cada 5 graus, a cada 10 graus. Aí isso depende. Quanto mais pontos de grau você colocar, melhor fica a sua resposta de cálculo. Mas se você tender a colocar valores menores, muito pequenos, aí você precisa de ter muito processamento para calcular aquilo. É exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui no software Spice. Aí vocês vão entender, é assim que o microcontrolador trabalha, é assim que o DSP trabalha, é desse jeito, eu vou mostrar isso a nível de equivalência de software também. Então ele pega cada incremento de grau, cada incremento de tempo, pega esse valor, eleva ao quadrado, depois soma com o próximo ponto, eleva ao quadrado, pega outro, vai somando todos os valores, tira uma média e faz a raiz quadrada. Então, por isso que chama RMS, Range Media Square, raiz quadrada dos valores médios, né? Ao quadrado, inclusive. Então, tá aqui, então eu tenho aqui seno ao quadrado do valor de pico ao longo do período que eu tenho aqui. Tá? Então, essa integral aqui, ela dá mais trabalhozinho, pode verificar, mas depois que você resolve isso aqui, você encontra que o valor eficaz é V da tensão do secundário dividido por 2. Tá? Então, você está verificando que o valor médio, ele é um valor menor, né, porque ele é 3,14 e o outro aqui é 2. Tá? Então, o valor eficaz, ele vale mais, no caso do circuito meia onda e nos outros também, em relação ao valor médio. Tá certo? Então, alguns livros eles já até colocam, acho que é 0,316, né? Vamos até colocar aqui, ó. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Seria 1 sobre π, né? Vamos colocar 1 sobre π aqui. 0,316, né? Se a gente aumentar aqui, vamos deixar aqui um fixo de 0,6, 0,318, 0,316, 0,318 do valor de pico secundário. Tá? Bom, então, desse jeito aí, a gente encontra o valor eficaz. Então, seria energeticamente, né, a potência, né, ou seja, a energia ao longo do tempo que o circuito totalmente alternado, alimentado por carga alternada, estaria produzindo nessa fonte, porque o sinal, ele não é totalmente uma senoide. Ele pode ser meia onda, ele pode ser uma onda completa, ser uma senoide só com ciclos na parte de cima, ou ele pode sofrer um filtro, que aí você vai ter um capacitor que ele vai começar a mudar a forma daquela onda. Tá? Então, o valor médio está relacionado a exatamente a área do gráfico. E o valor médio está aplicando o que está entregando aquilo para o circuito, para o sistema. Tá? Então, lembrando, o multímetro ele tem duas posições. Ele tem a posição contínua e a posição alternada. Então, a posição alternada vai ser utilizada nos multímetros True RMS, ele encontra o valor eficaz. Se você tiver um multímetro baratinho, ele só vai poder fazer isso para senoide, para mais nada. Bom, o circuito que a gente está adotando, né, ele tem um diodo aqui. Então, a gente tem que compensar a tensão do diodo, né? Então, o valor eficaz vai ser a tensão de pico, que está no secundário, menos a tensão do diodo, né? Seria o 0,7, mas isso depende do SPICE do componente. A gente sabe que as características do SPICE do componente variam ao longo também do aumento de tensão. Quanto maior a tensão, o que acontece? A relação entre a tensão de saída e a tensão SPICE, ela varia pouco.
Então, você aplica 1000 volts lá, você vai ter 0,9, por exemplo, assim, no diodo que aguenta isso. Se você colocar, por exemplo, 100 volts, você vai dar 0,7. Então, 0,9 em 1000 volts é desprezível. 0,7 em 100, aí está dando 0,7%. Se você estiver colocando lá 10 volts, aí ele vai marcar o 0,6, por exemplo, aí, 0,5. Aí já começa a dar uma análise. Então, a gente verifica que quanto maior a tensão que a gente tem em cima do circuito, o efeito do diodo ele é praticamente eliminado. Só que como eu desenvolvi um software via SCORM, ele está calculando tudo, tá, gente? Ele pega os valores lá, vai ser cedido via sorteio lá no SCORM o valor do VD do diodo, tá certo? É gerada uma carga aleatória, é gerada uma fonte, ela pode ser meia onda completa, vai ser tudo feito nessa parte. Inclusive, eu já soltei um score do diodo hoje, tá? Do diodo Zener, tá? Ele com carga fixa, tá? Então, você vai ter que fazer 10 vezes. E esse exercício tem que entregar resolvido, tá? Eu não estou pedindo agora, não. Vou pedir lá para o final, tá? Mas esse é o primeiro resolvido. E outra coisa, errou, não é para pagar e consertar, não. Eu quero errado, é para escanear errado o que você fez. Então, são 10 exercícios. Então, você fez lá, ó, você tirou 90 e você errou o terceiro. Pega o terceiro, não tem tempo, tá, gente? Não tem tempo para executar, você pode fazer 2 horas, meia hora, você pode desligar, voltar a ligar o computador de novo, não tem problema não. Mas você fez o terceiro lá, colocou, errou, deixa o trem escrito lá, não corrige não. Porque você está corrigindo uma coisa, eu não sei o que você errou. Aí fica uma coisa coerente, aí eu tirei 90, mas eu entreguei o trabalho certo. Aí eu vou fazer, mas qual que é a resposta correta? Aí seria interessante você mostrar o que você errou. Põe um círculo lá e fala, eu entendi o que eu errei. Tá? Dessa maneira, eu tenho certeza que o conjunto de tabelas que foram distribuídas no semestre passado serão eliminadas com certeza, porque agora você vai ter que fazer na mão mesmo, tá certo? A não ser que o pessoal crie alguma tabela mais aí, não sei como é, desenvolva um software, aí não tem como contornar tudo, tá? Mas seria o ponto em questão aí. Sim, oi, pode falar. Você falou que é para entregar depois a resolução, eu não peguei essa parte. Isso, porque eu vou pedir de uma vez. Não, gente, eu tenho que ficar toda hora escrevendo. Mande esse aqui, não. Então eu faço um lá. Entrega de todos em A4, por favor. Faça em A4, de preferência com caneta preta. Não, mas eu só sei fazer com lápis. Então, usa um lápis bem escuro, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque tem gente que escaneia, você nem enxerga o que está acontecendo, o negócio é transparente. Então, escaneia, usa folha 4, não faça em folha de caderno. Tá? Porque folha de caderno, nós escaneia, não dá certo. Pega uma folha 4, bonitinho, escreve o nome do exercício. Não precisa... Só um pouquinho, por favor. Você não precisa de descrever de novo o título. Você só põe os parâmetros lá. V1 é tanto, tanto é tanto, tanto é tanto, e aí está resolvido. Oi, sim. Ok. Leonardo, aqui pode fazer em forma digital que eu falo pelo Word, alguma coisa assim? Porque os valores vão ser diferentes mesmo. Você tá louco, cara. Você vai fazer isso via doc? É isso assim? Uai, a visualização fica perfeita. Não, cara, isso aí fosse... Não, porque... Você vai entender minha letra. Não, eu já sei o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar um doc, vai passar o doc para todo mundo, e a pessoa só vai ficar trocando os valores, né, cara? Não, faz na mão. Não, é impressionante. Então, beleza, então. Não, vocês vão fazer. A minha intenção não era... Não sei. Eu não conheço a intenção de ninguém. A Aline tá rindo, ó. Não, é na mão. É para você ter o trabalho de escrever na mão. Gente, tá nada disso. Chega lá, é para escrever na mão. Eu quero ver sua letra. E a minha letra, gente, minha letra é horrível. Eu consegui ser professor, então não precisa ficar preocupado com isso, não. Tá certinho. Tá beleza? Então vamos continuar então. Então tá aí os valores eficazes. Bom, aí depois, por isso que a gente verifica que aí a gente tem que encontrar a potência na carga, né? Então a potência na carga a gente utiliza a tensão eficaz. Tá vendo, gente? Então a gente usa a tensão eficaz. Então, uma vez que você calculou o valor eficaz anteriormente, tá? Ele é ao quadrado, já compensando o valor do diodo dividido pelo RL, a gente tem a potência que estaria dissipada exatamente nessa carga RL. Perfeito, gente? Tranquilo?
Ok, ok? Como é que é? Bom, tranquilo. Bom, aí isso aqui não será cobrado, mas isso aqui só para explicar, né, que seria o fator de potência que é visto no circuito meia onda, tá? Eu estou falando ele sem filtro, tá? Então é um fator de potência de 0,7, tá? E aí tá a explicação como é que encontra os cálculos. Isso aí não fica a título de curiosidade, não, a gente não vai trabalhar ele sem filtro, tá? Ele com filtro aí dá outros valores, não é o ponto em questão não, tá? E depois nós vamos discutir o que é tensão de pico reversa. Tá? Então, não. Hoje a gente vai verificar os 3 circuitos e nós vamos verificar exatamente como é que funciona o cálculo de cada um aqui. Então, vou pegar aqui o Symmetrics aqui, já deixei ele no ponto aqui, vou colocar meia onda. Tá certo aqui. Bom, então, tá aqui o Symmetrics. Pessoal, eu não estou colocando transformador, não. Tá? Eu já estou colocando a tensão de secundário aqui, tá? Porque o Symmetrics, você tem que colocar as indutâncias, número de voltas das espiras. Ele é um software científico extremamente complexo. Eu fiquei impressionado com ele, tá? Mas não é o objetivo dessa parte aqui. Então eu já estou colocando aqui, no caso do Symmetrics aqui, ó, eu estou colocando uma fonte, que é a simbologia dele, que então está chamando de V1 aqui, na verdade seria o meu V2, né? Ah, tá. Então eu vou colocar até VSEC aqui, ó. Então vou colocar até VSEC aqui. Então, deixa eu trocar aqui. VSEC. Então estou colocando VSEC aqui para não ter. Opa, volta aqui. Aqui, então eu estou já colocando a partir do VSEC, tá? Porque isso aqui a gente vai fazer isso aqui lá no Tina, vários exercícios, a gente vai trocar os valores aqui das espiras, sabe? A gente vai fazer isso, não vai colocar valor de indutância, porque, nossa senhora, aí você tinha que calcular a permeabilidade, a área do indutor, não, a gente vai trocar o valor das espiras, a gente faz isso aqui. Porém, o que eu quero mostrar aqui é como é que ele vai calcular a área aqui, e para você entender como é que funciona essa parte de medição de sinais aí. Então, o circuito aqui tá a mesma coisa, aqui tá vendo? Tá aqui a tensão do secundário, coloquei um diodo, tá? Então, aqui não tinha nome, então eu estou utilizando um diodo retificador mesmo, que é o famoso 1N4007, e coloquei uma carga resistiva aqui, eu coloquei um K, não interessa ela sendo resistiva, você só vai ter uma variação da corrente, porque a tensão vai ser a mesma. Então, vamos colocar aqui e vamos simular. Então, pronto, ele já simulou. Então, o que nós encontramos aqui? Aqui eu tenho a fase e o neutro, tá certo? Ele está colocando... deixa eu até fazer uma coisa aqui que ele... Parece que ele colocou um DCzinho ali, ó, deixa eu deletar ele aqui. 0, só um pouquinho aqui. Tá, simular de novo. Pronto. Então, aqui, ó, eu estou colocando moda senoidal de 100 volts de pico, tá? Então, para quem quiser usar o Symmetrics, isso aqui ele é bastante interessante. Você tem aqui, você pode gerar pulso senoide, ruído, tá? Sinal DC, AC. Então eu coloquei aqui, ó, 60 Hz, tá vendo? Eu deixei o sinal em fase, tá? E coloquei um pico de 100 volts, tá? Então a amplitude vale 100 volts. Então isso é para a gente ter uma ideia de 100%, tá, gente? A gente sabe que a tensão que vem na rede elétrica da casa da gente, ela é quase 180, porque ela é 127 raiz de 2. A gente vai mostrar isso aqui agora, o surgimento do raiz de 2, tá? Então, o que acontece? Eu estou colocando em 100 para a gente ficar fácil a nossa observação aqui, tá? Então eu coloquei aqui pique, tá vendo? Porque se eu colocar aqui RMS, ele já transforma dividindo por raiz de 2 aqui, tá vendo? Ó? Mas eu quero explicar a criação do RMS, então eu estou deixando aqui o 100 aqui, tá? Bom, então depois que você desenha um circuito, caso você queira, você clicou nesse botão aqui, ele vai lá e faz a simulação. Então, o que a gente está observando aqui? Eu vou deletar uma curva aqui, tá? Professores, annotate, plot.
update curves. Tá, vou marcar ela aqui embaixo. Aqui. Não precisa não, tá. Aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a senoide em vermelho, ela está aqui por baixo, tá certo? Ela está vendo aqui. Eu estou clicando aqui, a gente consegue, o valor está aqui embaixo, viu, gente? O valor está aqui embaixo. Então, eu estou aproximando aqui, ó. Você está verificando que ele deu, olha lá, 99,98, tá vendo? Ó? Porque ele está esboçando exatamente o valor que a gente está observando na senoide aqui. Deixa eu chegar lá em cima. Ah, ele está marcando 99,2, é porque a gente não consegue centralizar correto. Porém, olha que detalhe interessante que um software Spice faz. Quer ver? Ó? Quando eu peço aqui para fazer a parte de simulação, eu estou pedindo para ele fazer muita varredura. Tá? Mas no padrão, quando ele vem, ele pede para fazer um valor a cada 1 milissegundo. Então aqui tem 5 milissegundos, ele vai pegar aqui, ó, 1, 4, 6, 8, e vai transformar isso aqui em retas. Quer ver aqui, ó? Tá, vou simular aqui. Talvez você não esteja chegando, ele já começou a ficar meio quadriculado. Isso é para explicar para vocês como é que funciona o medidor de energia elétrica, tá, gente? Esses digitais tá aqui, ó. Ah lá, tá vendo, ó? Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, ele não está curvado, não. Eu vou até pedir de novo aqui, ó. Fazer de novo. Isso, olha lá. Ele está começando a dar umas retas ali, porque ele pega uma reta e traça uma linha. É assim que o medidor eletrônico que você tem na sua residência, ele faz. Ele pega alguns pontos e vai traçando uma reta. Se ele tiver mais pontos, essas retas aqui começam a exatamente diminuir. Tá vendo como é que ficou meio quadriculado lá em cima? Ó, acho que vocês estão vendo que não ficou certinho. Eu vou colocar mais pontos. Tá? Então, em vez de eu pedir ele a cada 1 milissegundo, eu vou pedir para ele colocar micro. Então, ou seja, ele vai pegar essa divisão de 1 segundo aqui, de 1 milissegundo, e vai dividir por 1000. Tá? Então ele vai fazer, nossa, conta toda hora, vai lá, pá, pá, pá. Antes ele fazia assim, tem. Agora ele vai fazer 1000 contas a mais internamente, e aí ele tende a aproximar realmente de uma senoide. Quer ver? Ó, ah lá, ficou mais encurvadinho, ficou mais, como é que eu falo para você? Ficou mais retinho. Deixa eu até fazer de novo aqui, segunda vez. Ah lá, ele começou a querer ficar mais contornado aqui. Gente, essa brincadeira de você ter pulado de milissegundo para microsegundo, isso é o que envolve o microcontrolador, o DSP que você está utilizando. Se ele vai estar rodando em 1 MHz, se vai estar rodando em 40 MHz, se vai estar rodando em 200 MHz. Tá? Então, quando alguém está desenvolvendo um equipamento eletrônico de medição, seja ele vai usar o ARM, Arthur, ninguém usa para medição essa parte, né? Profissional não. Né? E vai estar utilizando outro tipo de microcontrolador, tipo um DSP da Texas, assim. Então, a frequência do microcontrolador do DSP, ele tem que ser extremamente alta para ele poder pegar todos os pontos ali. Tá certo? Para ele poder esquematizar isso aí. Mas olha que detalhe interessante. Aí, eu estou clicando nas duas ondas aqui, e eu estou pedindo ele para encontrar o valor eficaz. Então, só, ele vai pedir para encontrar o valor eficaz da vermelha, que é a fonte de 100 volts. E ele vai também encontrar o valor eficaz da verde, que é a tensão na carga. Então eu clico no botão RMS. Olha que detalhe interessante. Vou pegar a calculadora aqui na frente de vocês, para vocês entenderem como é que é interessante medição. Vocês estão conseguindo ver aqui o 70,54? Está dando para enxergar aí certinho? Tudo bem, gente? Tá. Então, olha só, vou fazer a conta na frente de vocês. Ó. 100 volts dividido por raiz de 2. Tá? Por que é raiz de 2, Zé? Porque a gente acabou de comentar aqui agora, ó, que o circuito, né? Mas e o diodo? Não, calma, não esquenta a cabeça com isso não. Que o cálculo vai ser o quê? A tensão de pico dividido pela 3,14, né? Que seria, dividido por raiz de 2, não é o valor médio não, é o valor eficaz aqui, ó. Então seria... a gente tinha falado disso antes, né? Seria o valor de pico pelo raiz de 2. Então, olha só. Simular.
Deu 7,54, vamos fazer aqui na calculadora, dividindo, deu 70,71. Então, olha só, o que eu estou pedindo é o sinal vermelho, não é o sinal depois do diodo, não. Eu estou pedindo o sinal vermelho. Então, olha que detalhe interessante que o sistema está medindo aqui. Eu estou gerando 100 volts de pico, ele tinha que marcar aqui o que a gente tinha especificado. Ó, vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Clicar aqui no RMS. Olha lá, 70,71. Olha lá, 70,71. Porém, na hora que eu joguei no software, ele está marcando 70,54. Por que está marcando 70,54? Isso é importante para a gente entender. Né? Aí o pessoal vai entender por que eu não gosto tanto de MATLAB. Entendeu? Eu gosto de Spice, né? Eu sou mais essa parte de Spice. Por quê? Porque, por mais que possa parecer impressionante, eu dividi por 1 milhão de pontos. Quanto mais pontos eu dividir, tá vendo? Eu vou passar aqui para nano. Vou rodar aqui, ó. Ah lá, 70,7. Então, olha só, eu tive que gerar 1 bilhão de pontos para ele melhorar aqui, ó. Ele foi para 70,707. A resposta ainda é 70,71. Então, gente, aí você verifica como é que é difícil desenvolver circuito de medição, principalmente para achar senoide. Você pega aquele multímetro ali, para ele estar fazendo aquelas contas ali, ele não está tirando 1 bilhão de contas por segundo, não. Ele não dá conta de fazer isso, não. Um cristal desse aí, por exemplo, a gente tem sistemas computacionais ali que está ainda nos gigahertz. Tá? Então, um computador normal, vamos pegar um computador, é 2,3 gigahertz. Daria quase esse nano aí. Então, não é possível. Então, você verifica que a precisão depende do que nós chamamos de resolução, né? Da varredura. Desculpa, resolução. Ele depende da varredura, do tanto de pontos que está pegando aqui, ó. Então, aqui deu 70,7. Vou diminuir a varredura aqui, você verificar como é que vai dar uma diferença. Quer ver? Olha só. Estou tirando aqui o nano, eu vou voltar ele para mili. Então, olha só. Com mili, ele está salteando aqui, ó, a cada 1 milissegundo, que aqui é 5, ó, são menos pontos, ó. Ah lá, 70,41. Tá vendo, ó? Essa diferença aqui de 0,3 volts, ela aconteceu somente só porque você utilizou menos pontos de cálculo. Tá? A senoide veio, você ligou ela na tomada, porém o sistema de medição, ele leu poucos pontos. Né? Eu vou ler a cada ciclo, né? Um ciclo aqui está dando quase 16 milissegundos. Eu estou lendo só 8 pontos. Se eu estou lendo 8 pontos, eu vou ter um erro ali de 0,3 volts. Se em vez de eu pular de 8 pontos, eu pular para 8.000 pontos, isso quer dizer que eu teria que vir aqui e mudar de mili para micro. Aí eu peguei cada ponto aqui e dividi por 1.000. Ah lá, pulou para 7,55. Então, 7,55, né, em relação ao 0,71, eu estou dando um erro de 0,16. Olha só, cara. O micro, só para a gente analisar aqui, ó, vamos pegar uma coisa próxima, tá, gente? Ó, um micro, e seria lá, um cristal oscilador de quase 1 megahertz. Olha só como é que não é fácil desenvolver as coisas. Também, ó, 1 mega. É mais de 1 mega. Então você verifica que para você melhorar mais ainda, o que você tem que fazer? Você teria que ter mais pontos. Só que você precisa de mais pontos, você não existe cristal oscilador com um sistema computacional para rodar isso. Então, tudo que você mede, existe um erro de medição do sistema, mas existe um erro devido à varredura. Tá? Que está mostrando aqui. Então, isso aqui é um software de simulação, tá, gente? Então, ele simula. Se eu colocasse isso aqui na ordem de pico, computacionalmente, isso não existe no mundo. Porque o que seria um pico? Se eu colocasse aqui um pico aqui, ó. Seria um sistema computacional de 1 giga,
portátil não tem, você pode ter a nível de computador, Intel, os negócios você tem, senão o trem rebenta. Se eu escrever alguma coisa aqui. Éder, existe uma quantidade mínima de pontos para ser considerado aceitável? Ah, Éder, você como futuro engenheiro de automação, você sabe que existe o teorema de Nyquist. Lembra do teorema de... Vocês já chegaram a ver isso na área de controle aí? Chama o teorema de Nyquist. Não, vocês vão aprender isso em controle. Tem um caboclo aí que na década de 30 ele fez o teorema dele que você, para reproduzir um sinal... Ó, isso aqui vai ajudar, inclusive, vocês... Eu acho que eu já vou falar amostragem mínima. Amostragem mínima de dados, exatamente. Agora vocês estão entendendo. Olha só, eu estou pegando uma coisa de eletrônica para ajudar o pessoal do controle aí. Ó. Agora vocês estão entendendo o número de pontos. De acordo com o Nyquist, quando você tem, digamos, um sinal de entrada, tá? Digamos que o sinal de entrada, o áudio, minha área é áudio, eu gosto de áudio. Então, o sinal de áudio, ele é de 20 a 20 kHz. Se você tiver uma varredura, né, 20.000 Hz, se você tiver uma varredura do dobro, ou seja, de 40.000 pontos, você consegue atender bem a solução. Então, normalmente o pessoal adota o número de pontos dobrado em relação ao que você está querendo medir. Tá? Então, essa senoide que ela é de 60, se colocar 120 pontos, já ficaria uma coisa aceitável. Os audiófilos, tipo eu, né, eu não sou tão audiófilo, não, mas tem cara que é mais audiófilo, não concorda com isso, não. Nem aceita isso. Tá? Os audiófilos, eles querem coisas assim, muito mais pontos. Tá? Mas o pessoal do áudio e do vídeo, na qual eu participo, realmente a gente extrapola, não é que a gente extrapola, não, a gente está certo. Né? Para poder ouvir algumas coisas, precisa dessa quantidade de pontos, porque isso dá diferença no áudio. Tem gente que consegue perceber essa mudança da senoide lá, ficou um pouquinho mais quadriculado, percebe. Tá? Eu conhecia gente que percebia facilmente isso. Eu conheci um cara, só para vocês terem ideia, ele tinha ouvido diapasão. O pessoal já ouviu falar de ouvido diapasão? Eu conheci um cara com ouvido diapasão. Não, eu conheci duas pessoas. Um passou na televisão, tinha um programa na NetGeo. Não é toca de ouvido, não, Cristiano. É diferente. O cara que tem o ouvido diapasão, isso mostrou num programa chamado Incríveis, no NetGeo. Quando eu vi, eu não acreditei, não, cara. O cara, tipo assim, o cara pega um copo, uma taça e joga um pouco de água. Aí ele fica batendo a colher lá. Aí ele fala, isso aqui é 153 Hz. Joga mais um pouquinho de água lá. Não, isso aqui é 312. Ah, não, isso aqui é 415. O cara consegue acertar a frequência pelo ouvido. É, sim, Cristiano. Não, eu conheci um cara, eu conheci. Ele era guitarrista, um senhor guitarrista. Só para você ter ideia, eu estou desviando aqui para mutante. Só para você ter ideia, quando ele aprendeu a tocar guitarra, que foi na primeira aula lá. Aí o professor pegou e falou, gente, vamos aprender o acorde, tim, 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 tim. Na hora que foi na segunda aula, o violão do professor estava afinado um tom abaixo ou a menos. E aí ele começou a discutir com o professor, você não está tocando o mesmo tom anterior, não. E o cara falava, isso aqui, e tal. E ele arrumou umas confusões lá, porque ele falava umas coisas assim, o pessoal falava assim, até que o pessoal foi testar ele tinha ouvido diapasão. É um excelente guitarrista, vamos entrar nessa situação, mas ele tinha ouvido diapasão. E nesse programa NetGeo, mostrou o cara na frente. O apresentador lá colocou várias taças, né, de água lá, de cristal, começou a jogar água, e aí o cara, ele pegava e falava assim, tá, 200 Hz, 400. Ele batia e ouvia. E aí, de repente, gente, ele chegou e tirava um pouquinho da água para dar a afinação que ele queria. E aí, de repente, ele pegou a baqueta e tocou uma música clássica lá. Você fala assim, gente, o que é isso, cara? Eu fiquei assim, falei sem comentários, tá? Então, tá aí a explicação, tá? Do que o Éder tá querendo saber. O Éder é o dobro, tá? Agora, os audiófilos não concordam com isso.
Tá? Os audiosos querem muito mais pontos, com certeza. Tá bom? Beleza. Gente, às vezes eu faço esses comparativos, é importante para vocês entenderem, inclusive, a automação mesmo, né? Porque a gente verifica, olha só como é que funciona. Então, quer dizer que se eu diminuir esse valor aqui, eu consigo aproximar a minha resposta, tá? Então, se eu chegar aqui a 0, aí por isso que você aprendeu o limite. Lembra que você aprendeu o limite lá no curso de cálculo? Por que eu tenho que aprender limite? Ai, que trem chato, ó. Limite da função dividido por tanto, tendendo a 0. O limite não é o valor no ponto, é para onde ele tende a ir. Então, o limite da função eficaz tendendo a 0 pontos, ele dá sobre raiz de 2. Então, isso aqui, esse relativo que a gente está colocando aqui, é o limite, é para onde ele tende para 0, então ele tende a chegar a raiz de 2. Se eu colocar 0 aqui, esse sistema nem calcula, porque ele vai ficar pro resto da vida calculando. Tá? Então, se, por exemplo, eu chegar aqui, colocar aqui um ato, que seria, acho que é 10 a 15, 10 a 18, né? Aí demorou, mas ele calculou. Tá? Ele demorou um pouquinho. Antes eu clicar, eu já dava a resposta. Agora ele demorou um pouquinho, ó. Tá? Então, agora eu tô falando, e isso não existe a nível de sistema computacional, tá? Isso aí não é possível fazer isso aí. Mas é só de curiosidade para vocês entenderem a importância disso. E aí também ajudou o Éder, ele fez a pergunta bastante pertinente, que seria na parte do limite de pontos. Então tá aí o Teoria de Nyquist, vocês vão lembrar na aula de controle que eu comentei isso aqui, e aí vocês entenderam uma coisa importante. Então, gente, ó, então bateu certinho, né, no caso do PDF, tá? Vamos colocar mais ou menos o que seria a tensão do diodo, né, sei lá, 0,5 mais ou menos, e vamos fazer a conta aqui agora, ó, tá? Então, a conta tá aqui. Tensão de pico no secundário, menos a tensão do diodo, dividido por 2, seria o valor eficaz. Vamos comprovar, então? O valor médio, né? Então, vamos ver aqui, ó, pegando a calculadora. Então, eu tenho aqui 100. Tá aqui o 100. Aí vamos colocar que esse diodo aqui tá dando, sei lá, 0,5, tá? 0,5, porque o spice dele modifica ao longo da senoide, então a gente tira uma média de mais ou menos 0,5, então subtrair, tá? Dividindo por 2, 49,8, olha aí, marcou 49,52, tá vendo? Então quer dizer que o spice desse diodo aqui deve ser 0,6, tá vendo? Mas não tem problema nenhum não, então você colocar 100 com 0,6, né? 0,6 menos, aí coloco 2, aí eu vou 47,7, tá vendo? Então é mais ou menos isso. O spice dele é 0,6. Tá? Então aí comprovamos, tá vendo? A área do gráfico certinho, né? E a gente verificou. O 100 volts dividido por 70,7 vai te dar para você o valor dividido por raiz de 2. Tá? Bom, isso aqui a gente analisou no secundário, né? Então vamos pedir para achar todos os sinais aqui. Eu vou marcar todos e vou pedir para ele fazer tudo de novo. Tá? Aqui, faz de novo, e aí eu peço para ele achar o eficaz e o médio. Gente, AVG é valor médio, tá? E RMS é o valor eficaz. Então, olha só. O valor médio da senoide, ele tende a 0. Quanto que ele marcou aqui? Olha lá, ele marcou, olha lá, 1,64 milivolts. Por que ele marcou 1,64 milivolts? Porque aqui tem retas, não tá em curva, não tem curva. Se eu chegar aqui agora e começar a colocar mais pontos, tá em nano, vamos colocar lá o ato, que é acho que é 10 a 15, 10 a 18, vamos colocar aqui, ó, rodei, escolhi, vou pedir agora para achar o AVG de novo, opa, aqui, RMS AVG, lá, tendeu infinito, tá vendo, ó, é 0. Tá vendo? Ó, ele já não conseguiu fazer as contas aqui, ó. Então, vou colocar pico aqui, então. Você vai ver que o valor vai cair bastante. Né? Vou colocar pico aqui. Roda. Lá. 19,71 microvolts. Antes você tinha milivolts, porque agora ele está ficando mais no formato da senoide.
Então, quando você faz um desenvolvimento eletrônico, né, que você tem que fazer um sistema de medição, você tem que compensar esses valores todos. E agora vocês também começam a entender por que tem equipamento que custa 30 mil, 50 mil dólares, US$ 1 milhão, mais ou menos. Para o sistema calcular esses pontos que está sendo exigido aqui, ele tem que ter inteligência, ele tem que ter cálculo para poder fazer isso. Ele tem que ter ponto de medição, senão ele não consegue fazer. Dúvidas aí? Tudo certinho? Como é que tá? Nenhum comentário, gente? Pode continuar então? Certinho? Tá. Então, ó, a forma de onda verde aqui bastante simples, né? Vê a onda senoidal aqui. Aí, quando ela chegou no semiciclo positivo, ele deixou passar. E, logicamente, se eu der um zoomzinho aqui, ó lá, tem uma diferençazinha entre o vermelho, que é da entrada, e o que vai para a carga. Esse aqui seria a queda de tensão de diodo. Que você pode ver claramente que ela diminui quando a tensão é menor. Tá vendo? Ó? E depois, devido àquela inclinação da reta, né, daquele joelho da curva do diodo, ele tende a aumentar um pouquinho. Tá vendo? Muito, muito legal essa apresentação aqui. E aí, quando vem um valor negativo, o diodo polariza reversamente e fica uma reta. Tá? Então, olha que detalhe interessante. Essa parte verde aqui, que é o meu VRL, o valor médio, não, aqui é eficaz, né, perdão, o min aqui seria o valor médio. Ele seria 31,46. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu começasse a cortar essa parte de cima aqui, começar a despejar aqui, tá? Eu vou cortando todo mundo aqui, vou cortando, e o que tiver excesso aqui, eu vou despejando um pedaço aqui, eu teria uma reta aqui, ó. Essa reta aqui que ia fazer com que essa área aqui, dessa semicírculo aqui, fosse despejada, ocupando outro pedaço aqui, ele vale exatamente o quê? Peguei outro software aqui. Ele pega o valor da média dividido pelo raiz de 2. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Então, ó. Aí, ó, então ele vem aqui. Ah lá. Ele pega o valor de pico dividido por π. Então, vamos comprovar isso aqui também, ó. Ele tem que dar próximo de 31. Então, vamos ver quanto que vai dar, ó. Então, tá aqui a calculadora. Então, vai ser 100 dividido por π, que é o valor médio. 31,8, lá, 31,46. Tá vendo, ó? Então, fix, vou colocar até 0,2 aqui, ó. Olha lá, 31,83. Tá vendo, ó? Então, por que deu esse pequeno erro aqui? Primeiro, porque existe a queda no diodo. Tá? Então, o que seria aqui? Ó? Se a gente está imaginando que o diodo é 0,6, então o que a gente teria? 100 volts, menos o 0,6 volts, aí dá 99,4. Então, ó, o que vem aqui, ó, é tipo 99,4. Ele mandou 100, mas na verdade chegou 99,4. Aí, essa área do 99,4 dividido por π que vai ser o valor médio dele. Então, vou verificar quanto que dá. Ó. π dividido. Olha lá, 31,64, 31,46. Tá vendo? Começa a aproximar. Então, o valor que você tem que tirar em relação à carga tem que ser com a compensação do diodo, porque o vermelho aqui é o que está no secundário. Mas o que está aqui é exatamente o que nós temos já refletido. Isso admitindo, né, a conversão do transformador, o transformador com rendimento, tá? Então é assim que é feito a parte do projeto. Quando você manda enrolar um transformador, vocês verificaram aquele vídeo de montagem, estou falando em transformador a nível de eletrônica, tá, gente? Eu não sou capaz de falar de transformador industrial, de mega, igual o nosso amigo aí, esqueci, é o Leonardo, né? O Leonardo trabalha. Não, eu estou mexendo com a área de eletrônica, tá? Aí, o que ele consegue especificar? Qual que é o rendimento que dá? Então, dependendo, colocando os valores de rendimento aqui, você teria uma senoide na parte verde mais baixa em relação ao que você teria do primário aplicado ao secundário. Dúvidas, por favor? Como é que tá as coisas aí? Tá beleza aí, gente? Me ajuda aí, como é que é? Tá.
Beleza. Tá. Essa aula eu estou guardando para ninguém ter dúvida mais do que é valor eficaz e do valor médio, tá, gente? Às vezes, quando o pessoal começa a fazer conta, às vezes o pessoal tem essa dificuldade. Então, eu acredito que não vai acontecer isso mais, não. Então, beleza. Ó. Encontramos o circuito referente. Ah, e outra coisa, vamos pegar a matemática para vocês entenderem mais ainda como é que o negócio funciona. Quer ver? Olha que coisa legal. Aqui está o meia onda. Quando você aprendeu integral, o que você está pedindo aqui? Olha só como é que a coisa tem fundamento. Você está pegando o valor da tensão, que você está pegando a área do grafo da senoide. Você está pegando o quê? O 100 pico ele é constante, então ele sai fora da integral. Foi o que vocês já aprenderam. Aí você tem aqui ó, uma senoide. Isso aqui é uma senoide de 0 a t. Ou seja, isso aqui é de 0 a t. Que é exatamente os 180 graus. Porém, a média que você quer, ela é o 2t. Por isso que virou 2π. Por isso que você colocou em relação de 0 a π. Tá vendo aqui, ó? E foi o quê? De 0 a π. É o cálculo da senoide que você fez. E dividindo pela média de 2π. Tá vendo? Aí agora vocês estão entendendo o fundamento da equação diferencial, integral que vocês estão analisando aí. Ficou claro isso, gente? Se não tiver, tá, pode perguntar, gente. Não fica com vergonha, não. Tá? Eu sei que tem gente que não gostou de cálculo aí e tal, né? É um pesadelo e tal, mas agora você tem que entender por que você aprendeu aquilo. Tá? Não foi de judiação à toa, não. O negócio tem fundamento e a gente está utilizando agora. Tá certo? Ó. Aí, então, ó, quando você aprendeu integral, você aprendeu a encontrar a área do gráfico, valor médio. No multímetro lá seria o valor contínuo. Aí tem que tomar cuidado. É true RMS ou não é true RMS. Outra coisa, gente, não utilize mais multímetro normal. Usa true RMS. Pô, resolvido o problema, você não vai ter dor de cabeça. Agora você está entendendo que lá dentro você tem um dispositivo que está calculando essas áreas todas aqui, ó. E transforma seguindo um monte de retângulozinho. Quando vocês aprenderam, quase não aprenderam isso, você podia fazer integral por partes, né? Eu não lembro como é que não lembro, nem o nome técnico, eu estou falando errado aqui. Você transforma um monte de retângulozinho e esse calculando a área, não é assim que fazia? Isso. E aí, ô Gabriel, olha só. Por somar. Isso, obrigado. Certo, por somatório. Eu falei por parte, está errado. Você vê o somatório. Então agora você está entendendo. Quanto menos. E soma de Riemann. Muito obrigado. Nossa, obrigado. Então o que acontece? Quando você coloca a sua base menor, você compensa aquela área pequenininha lá dentro. Então, por isso o valor ficou melhor. Foi por isso que você mexeu na resolução aqui. O valor ficou mais próximo. Tá? É porque vocês aprenderam ele na base da teoria. Agora eu estou mostrando anel de gráfico, vocês entenderem. Olha, ele dá diferença mesmo. Aqueles pequenos vácuozinhos que dá em relação à área do gráfico lá da senoide, você está enxergando ela aqui. Você enxergou ela aqui porque você diminuiu sua base de tempo. Você mexeu nos retângulos ali. É isso que o sol simulação faz. Tá? Tranquilo. Bom, então agora você tem aqui o valor médio, o valor médio, tá? Que seria a tensão de pico sobre 2. Tá? Então, se eu colocasse aqui um voltímetro contínuo, ele estaria marcando 49,52 volts. Tá? Ele estaria marcando a metade. Isso é uma coisa praticamente óbvia, né? Você tem 100 volts de pico dividido praticamente por 2, a base da senoide é a base de cálculo da função, né, da média das raízes quadradas aqui, então dá um valor mediano. Logicamente, isso aqui é para senoide, se aqui fosse um triângulo, não seria dividido por 2, né, seria, né, você tinha que calcular a integral referente lá a uma área triangular, quadrada, com dot psi, com sem dot psi, com det serra, aí é outro aspecto aí. Tudo bem, gente? Eu demorei mais para explicar o meia onda, porque quando eu vou explicar agora o onda completa, vai ser tiro e queda aí. Algum comentário? Pode continuar? Como é que tá aí?
Caiu a linha aí? Não, né? Tá tudo certo aí? Tá jóia, né? Então tá bom. Então agora vamos colocar agora então. Isso, beleza. Vamos colocar agora o onda completa. Aqui, ó. Tá aqui o onda completa. Deixa eu salvar aqui, pode salvar. Então tá aqui, ó. Agora o que a gente está representando aqui no onda completa seria o que a gente está verificando aqui também no desenho de vocês, ó. Então, o que a gente tem aqui no onda completa? Então agora, o que acontece? Eu tenho um único primário, tá vendo? Eu tenho um único primário que recebe a tensão de pico, ou tensão eficaz, ou tensão de pico a pico, que seria o meu VIN, tá? Mas aí se transforma isso tudo em valor de pico. Frise isso. Quando você for mexer com transformador, você transforma tudo em valor de pico. Se foi dado eficaz, passa para pico. Se tiver dado de pico a pico, divide por 2 e transforma em pico. A grande sacada é trabalhar no transformador em valor de pico. Tá? Ele é o fundamental. Tá? Deixa em pico. Não coloca outra coisa, não. Tanto no primário como no secundário. Corre atrás do pico. Aí, encontrou o valor, aí você tem a tensão do primário. Aí, o retificador onda completa com TAP central, ele é um indutor que o cara enrolou lá, faz conta lá, deu 5.000 volts secundário. Não que chegou na 2.500, foi até o comentário do Gabriel, não fecha curto. Não fecha curto porque o fio é esmaltado. Aí ele para lá no ponto 2.500 e dá uma arranhada lá no cobre, ele tem que arranhar pra caramba. Aí depois ele vai lá, pega a solda o ponto, depois ele continua. Entendeu? É assim que é feito. Tá? Então, tirou esse ponto. Então, o número de espiras que está aqui no N2 é igual ao número de espiras que está aqui no N3. Então, a gente chama com TAP central. Ele está centralizado. Existe transformador que existe diferença no TAP? Existe. Não, sem problema nenhum. Mas isso é outro tipo de aplicação. Por que arranha o cobre? Você chegou a ver o vídeo, o Aline, da semana passada? Você chegou a ver? Como é que o cara estava montando o carretel lá do transformador? Você chegou a ver o vídeo aí? Como é que é? É porque o fio, Aline, o fio de cobre, quando você compra ele, por exemplo, lá no depósito, quando você está fazendo a construção da sua casa, não, tudo bem, tá? Então, só para te comentar. Lembro do vídeo. Tá. Então, o que acontece? Aquele fio que ele comprou é um fio de cobre, só que ele é um fio de cobre esmaltado. Então, o que acontece? O fio de cobre que a gente compra para fazer instalação elétrica, que você vai na loja eletrônica, na loja de eletricidade lá, quando você decapa o fio, você pode chegar lá com a solda e solda. Tranquilamente, porque o fio ali não tem esmalte. O fio esmaltado para fazer transformador, ele é um fio que já vem com uma espécie de um verniz nele. E esse verniz é inacreditável. Esse verniz ele aguenta a temperatura, passa a corrente e não conduz, não gera curto, não. Porque foi um comentário bastante interessante, o Gabriel falou, gente, mas o negócio não está girando o carretel? Não está ficando lá? Por que não fechou o curto? É porque essa película do fio esmaltado, ó, quem encosta no outro, é um isolante. Então você não enrola o fio, é como se você imaginasse que o transformador fosse enrolar com fio encapado. Só que o fio encapado, ele ia fazer o volume crescer demais. Então existe uma resina, que eu não sei qual é a propriedade dela, como é que faz, que ela é colocada na construção do fio esmaltado e ela é pancada. E ela isola mesmo, isola demais, dentro dos limites. Né? Aumentou a temperatura. Eu achei até interessante, houve um comentário do Leonardo lá, que ele falou que no transporte de transformador, o Leonardo, você podia falar, é o negócio do detector de... se não sofreu pancada do transformador, é isso mesmo, Leonardo? Que você tinha comentado, eu achei interessante esse comentário que você falou. Elbert, mas eles arranham o cobre para tirar essa isolação? Não entendi. Isso, exatamente, para tirar essa isolação, para você poder jogar a solda. Mas não gera curto, não, porque essa isolação é para isso, não é? Não, mas você gerou um ponto, você gerou um ponto, você gerou um fio, você gerou um TAP. É para gerar um ponto de TAP apenas.
Porque isso aqui, ó, o N1 com o N2 é um indutor único. Como é que você tira uma extremidade do ponto lá? Você tem que ir lá no meio da bobina, arranhar ela e fazer um ponto de solda. Esse ponto de solda lá, você tem que colocar ele arranhado. É. Perfeito? Você vai arranhar um pontozinho só, não é o dispositivo inteiro, não. Você tem lá 5.000 volts, você pegou 2.500, 2.500. Na hora que chegou na metade lá, você vai lá, dá uma arranhadinha, fez um ponto só, aí você puxou um fio. Aí você vai ter 3 fios, um de uma ponta, o do meio e da outra ponta. Não, entendi. É que eu tava imaginando que ia arranhar ele todo. Não. Você só É por arranha isso que o eu ponto. perguntei se ia dar cor. Não, tudo bem, gente. A gente está aprendendo aqui. Imagina que você tem uma bobina, tá? Então, a bobina tem 2 pontas, tem a ponta da direita e da esquerda. Para você criar um tap central, você tem que ir lá no meio da bobina. Então, essa bobina tem lá 5.000 volts. Você lá procura 2,5, 2.500. Achei o ponto, essa aqui é a bobina 2.500. Aí você vai lá, dá uma arranhadinha nela, arranquei aquele esmalte, fui lá e coloquei uma solda, estanhei ela e puxei um fio. O que eu tenho? Eu tenho a bobina com um tap central. Perfeito? Sim, obrigada. Tá? Então é isso que está mostrando aqui, ó, tá? Então tem jeito de fazer transformado. Eu poderia utilizar dupla bobina? Poderia, sim, não tem problema nenhum. O que eu poderia ter? Em vez de eu ter uma de 5.000, eu poderia ter duas de 2.500. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar a bobina e fechar um curto entre a extremidade de um com a outra. Só que o pessoal prefere na parte de produção lá, ele prefere arranhar mesmo. Isso é questão de montagem, isso aí não é o ponto em questão, é tranquilo, tá? Bom, então aí, o que nós temos aqui? Então, olha só, primeira observação que a gente verifica, para o mesmo transformador, comparado ao meia onda. Eu estou comparando os dois, eu estou falando o mesmo transformador, o mesmo número de espiras. A conclusão que você chega, caso seja feito isso aqui, é que no retificador onda completa, você vai ter a metade da tensão. Concorda comigo? Sim ou não? O pessoal consegue enxergar isso ou não? Eu tô falando, ó, considerando o mesmo transformador, né? Então eu tenho o mesmo transformador do monofásico, com o mesmo número de volts, mesmo tamanho, mesmo fio de cobre, e eu montei ele agora no sistema onda completa. No caso do onda completa, meia onda, a tensão do secundário ficou normal. Já no caso do onda completa com tap central, a tensão caiu por 2. Porque o que acontece? Esse ponto está errado aqui, está aterrado aqui também, ó. Se ele está aterrado aqui, ele está na metade. Então agora vocês entenderam outra coisa. Para você fazer com que o onda completa tenha as mesmas características de tensão do meia onda, você tem que fazer o quê na construção? Aí colocar até postar o negócio aí do tap central aí. Aí, ó, perfeito, Lúcio. Mostrando como é que o cara pegou e arranhou lá. Certinho, Lúcio. Obrigado. Inclusive esse fio amarelo que está aí do lado direito. Então, estou voltando à pergunta. Gente, ó, eu estou fazendo uns comentários importantes aqui, ó. Eu estou com 2 transformadores exatamente iguais. Tá? Então, 1.000 espiras na entrada, 5.000 na saída. Aí o segundo lá, 1.000 espiras na primário, 1.000 espiras no secundário. Ambos têm o mesmo tamanho, mesma potência, mesmo fio AWG, sem problema nenhum. Só que o primeiro aqui eu vou colocar ele para funcionar ele como meia onda. Então eu vou lá, liguei direto. Agora esse segundo aqui, eu vou fazer ele ficar como se fosse onda completa. Então eu tenho que ir lá achar o ponto central da bobina, né, que é o 5.000, eu vou lá no 2,5, arranho e faço o ponto. Então a conclusão é óbvia. A tensão nas mesmas condições, o primário, o secundário do meia onda ficou dobrado em relação à onda completa. Ficou claro isso, gente? Nas mesmas condições. Sim ou não? Então, o que eu tenho que fazer para que esse transformador com tap central fique com a mesma tensão
do meia onda. O que eu tenho que fazer? Professor, repete a pergunta, por favor. Olha só, eu tenho aqui, vamos pegar a seguinte situação hipotética. Gente, é importante isso, tá? Eu tenho aqui 1.000 espíritos no primário, 5.000 no secundário. 1.000 no primário, 5.000 no secundário. Se eu pegar o outro transformando e transformar ele em onda completa, eu tenho que colocar um tapo central, eu vou perder metade da tensão. A tensão vai cair por 2. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Então, para isso não acontecer, o que eu tenho que fazer para que a tensão no secundário N2 e N3 fique igual ao N2 do outro? Tem que dobrar a tensão? Não. Você tem que dobrar o número de espiras. No secundário. No secundário. Exatamente. Perfeito, gente? Você tinha que ir de 1.000 para 5.000. Agora você vai ter que ter de 1.000 para 10.000. Porque aí o 10.000 vira 5.000. O 5.000 aqui bate com 5.000 para cá. Que conclusão que você chega? Comparando os mesmos tipos de transformador. Que conclusão que você chega? É como se você tivesse 2 transformadores. Não, tô falando é o financeiro, gente. É mais caro. Fica muito mais caro. Agora você está entendendo por que tem gente que vende fonte lá na loja de eletrônica lá, os custos aumentam. Nossa, dependendo da situação, lembra aquele formato E, que eu falei para vocês, que era o núcleo de ferrite lá? Talvez o E não caba mais. Você vai ter que transformar ele em um E35, você vai gastar mais material permeável, né? Dependendo da situação, o seu fio AWG, que ele era, sei lá, fininho, ele não consiga diminuir mais ainda. Então você vai ter que mudar a estrutura dele. Então, ou você tem duas soluções. Não, a solução é o seguinte: não, você precisa de aumentar o número de espiras no secundário. Aí tem um detalhe. Para continuar utilizando com o mesmo tamanho e formato do outro, você tem que pegar o AWG do fio e fazer ele ficar menor. Porque você vai dar mais volta. Ou seja, o AWG do fio ele tem que ser a metade da área do outro. Tudo bem, gente? Concorda comigo? Sim. Tá? Aí, qual a vantagem de usar o tapo central? Fazer o gerenciamento. Não, calma. Vamos chegar lá, tá, Gabriel? Só um pouquinho. Tá? Gente, eu estou gastando essa aula para explicar esses conceitos aqui, porque os professores não exploram isso. Eles às vezes vão direto para a conta, e agora eu gosto que o pessoal entenda as coisas, a gente vai chegar lá. Ô, Gabriel, você aguenta um pouquinho, que lá para frente você vai entender. Ah, tem razão. Já bate com o fator de conversão, já é outra coisa. Tá? Então, olha só que detalhe interessante. Se você pegar o fio AWG agora e deixar ele a metade do outro, que conclusão que você chega no secundário? A corrente tem que ser a metade. Concorda comigo? Senão o fio rebenta. Perfeito, gente? Então, olha só o que você tinha aqui. Digamos que no caso aqui do meia onda, você tinha passando 1 ampere. Então, você especificou o fio AWG para aguentar 1 ampere. Aí o que acontece? Se você tiver nessas condições, for colocar exatamente no onda completa, o fio que vai passar aqui, ele vai suportar meio ampere. Então, o que acontece? O seu circuito ele foi projetado para meio ampere e você deixou a folga de 1 ampere no onda completa, ou você vai ter que trocar o sistema lá, daqueles S lá, fazer ele ficar maior, para ele aceitar a bitola do fio do outro. E isso aumenta o custo. Tudo bem, gente? Beleza. Tá? Esse tipo de comentário que eu falei aqui, gente, é para vocês entenderem o detalhe de produção, né? O detalhe de produção, projeto, assim, tem razão, tem esse problema mesmo. Tá legal? Bom, então a explicação do onda com o tapo central é tranquilo.
enquanto eu tiver aqui com uma senoide com semiciclo positivo, esse D1 que deixa passar. E aí, automaticamente, está vindo semiciclo negativo aqui para o D2. Então, o semiciclo negativo D2, ele barra. Então, ele deixa passar o positivo D1. Então, aqui vira uma onda positiva. Em contrapartida, quando trocar o ciclo, né, que a senoide for lá para baixo, aqui vai gerar o positivo, né, depois exatamente do ciclo, né, porque inverteu, porque a referência agora é o tapo central. Então, na hora que ele inverter, ele conduz o D2, e aí a gente tem aqui exatamente o que nós chamamos de onda completa, ou seja, ele vai passando a onda diferente que foi feita aqui, ó. No caso anterior aqui, deixa eu abrir aqui minha onda aqui, ó, só para a gente verificar aqui, ó. Reabrir minha onda. Então, olha lá, eu tenho uma onda para, tenho uma onda para. Não, agora ele vai virar, né? Ele vai pegar o semiciclo negativo e vai refletir para cima. Por que isso aqui aconteceu? Porque agora minha referência, a minha referência antes estava desse ponto para esse. Agora ele virou desse para esse. Então, quando a referência ficar desse para esse aqui está vindo semiciclo positivo. Então, passa para o D2. Tá? Então, vamos vir aqui. Deixa eu pegar a explicação. Tal, sai fora. Aqui está a minha onda. Isso, vamos abrir aqui a onda completa. Tá aqui a onda completa. Rodei. Pronto. Ah lá, pronto. Então, aí o que acontece? Agora ele retificou. Isso que é retificar. Você mudou o sentido, né, que estava o sinal de entrada. Né? Existe ratificar e existe retificar. Né? O ratificado é usado na área do direito. Né? Então, aqui a gente está retificando. Ou seja, a gente está pegando a forma de onda que ela estava indo para o semiciclo negativo, e ele mudou, né? Porque olha só o que eu coloquei aqui, ó. Eu estou representando o quê? Positivo, negativo ligado ao terra. E aqui, eu coloquei o positivo no terra. Então, quando ele mandou esse sinal daqui para cá, ele mandou como se estivesse mandando positivo aqui, ó. Né? Porque está invertida a fonte, né? É o caso secundário. Eu estou apresentando como se fosse o caso secundário aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, aqui, ó. Mais, menos, mais, menos. Então, como ele vai fazer o semiciclo negativo, então ele está mandando menos do menos é mais. Então, ele está mandando tensão positiva aqui no D2. Então, olha lá, ele vai lá e conduz. Então, aqui virou onda completa. Tá vendo? Ó? Porém, nas mesmas condições. Então, olha só o que aconteceu. Aqui eu escrevi 100. Na verdade, aqui tinha que ter escrito 50. Né? Para ele obedecer isso aqui, ó. Né? Que eu cheguei aqui com 100 volts, por exemplo, no secundário, então tinha que ser 50 e 50. Esse detalhe que eu escrevi o número 100 aqui, isso aqui envolveu gastar cobre. Isso aqui envolveu, na prática, fazer ele ficar pequeno e ficar maior. Eu fiz aqui ficar mais caro. Tá? Aqui no software a gente faz, é lindo, bonito, maravilhoso, mas na prática tem que verificar, opa, isso aí vai dar problema aí para poder esquematizar. Vamos só tirar os valores eficazes aqui, que aí eu acredito que fica bastante legal. Valores eficazes, valores médios. Ah lá. Então, o valor, aqui ó, tá vendo? Tensão do secundário. Tá lá, o valor médio é 0. É 0. A área vermelha com a área vermelha negativa, uma mais a outra dá 0. É a área do gráfico, é integral. Agora, o que está acontecendo aqui no caso do onda completa? Tá? Eu tenho olha que coisa legal. Vamos entender a matemática do cálculo. Eu tenho aqui uma senoide que o meu período é de 0 a t. Baseado na média. Só que agora, gente, o meu período agora, ele não é 2π. Meu período agora é π. Ele era 2π porque era de 0 a π com onda e depois ficava contínuo, em zerado. Então, aqui era 0, π, 2π. Então, o período era 2π. Agora, não. O período agora é π. Aí ele repetiu de novo, é outro π. É outro π. Então, não é dividido por 2π. É dividido por π. Isso é óbvio, né, gente? Porque você dobrou o número de ondas.
tem que ser o dobro mesmo. Não tinha como dar outra coisa, não. Se o outro aqui você tinha uma, agora você tem que dar o dobro. Por isso que a equação dobra. E é o que está mostrando aqui. Ah lá, tá vendo? Ó? 2 vezes o valor de pico dividido pelo π. Isso que é o valor médio. Então, vamos calcular aqui para a gente verificar. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o valor de pico ali é 100. Então, vai ser o 100 multiplicar por 2 e vamos dividir pelo valor médio, que seria o ciclo. Dividido. 63,66. Olha lá, 62,93. Por que deu essa diferença ali? Porque existe o diodo aqui, ó. Olha lá, tem um pouquinho do diodo aqui. Esse pouquinho do diodo aqui, sei lá, é um 0,7. Então vamos lá, ó. Então vamos calcular. Então vai ser 0,7, perdão, vai ser 100, né? Com 0,7 negativo. Multiplicar isso aqui por 2. E a gente vai dividir isso aqui por π. 63,22, 63,93, tá vendo? Esse ponto 22 aí é por causa do espaço do componente e também a varredura de pontos que eu tenho aqui. Tá vendo? Então, isso seria o quê? A área do gráfico. Tá aí, a área do gráfico. Agora, vamos analisar o valor eficaz. Quanto que vai dar o valor eficaz? Ué, o valor eficaz não é a potência, não é a relação em relação à potência entrega uma carga? Ué, se antes aqui eu pegava o valor e dividia por raiz de 2, porque a corrente ia para a direita, para a esquerda, depois ia para a esquerda, para a direita, direita para a esquerda, esquerda para a direita. Mas assim, está esquentando do mesmo jeito. Né? O valor eficaz. O valor médio não. O valor eficaz estava esquentando do mesmo jeito. Ué, aqui eu tenho da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Ué, então é exatamente igual ao outro aqui. Tá? Então, por isso que ele deu aqui o 70,3. Mas por que não deu 70,7? Por causa exatamente dessa pequena diferença que tem aqui na parte do diodo. Vamos calcular e comprovar? Muito simples. A gente vai pegar lá o 100, tirar o ponto 7 do diodo, que é o mais ou menos o valor que o pessoal tem, e vamos dividir isso aqui por raiz de 2. 70,22. Aí deu 70,03. Aí. Por quê? Por causa do SPICE e por causa da aproximação do software. Tá vendo? E aí a gente entende como é que a coisa foi feita. Tá vendo aqui? Ó? A explicação da integral, subir o valor do diodo, tudo mesma coisa. Ó. Certinho. Ó, o valor médio quadrático, né? Que o valor RMS. Tá vendo? Ó? E aí tá especificado. Tudo bem, gente? Deu para entender aí como é que é?